mais ou menos assim. Toda vez que a gente começa a ler, a pesquisar e entender os conceitos do feminismo e o que ele acaba nos mostrando ao fazer leituras da sociedade na qual a gente vive, nós identificamos vários pontos dele que se identificam com a nossa vida, a nossa história profissional e pessoal como mulheres. Tem determinadas palavras na origem do feminismo, palavras inclusive da língua inglesa, como mansplain, interrupting, que dizem muito sobre quando uma mulher atua profissionalmente, quando uma mulher entra no mercado de trabalho, sobretudo se for num ambiente, e quase sempre predominantemente masculino, como a política. Ela é interrompida, muitas vezes uma ideia dela é apropriada, ou um homem se apropria das ideias dela. Muitas vezes ela é taxada como louca ou brava por um ponto de vista, uma maneira de enxergar determinado contexto mesmo do seu ambiente profissional. E na comunicação? A comunicação, ela tem um capítulo especial nesse universo. Porque é engraçado, a comunicação, ela é até vista como uma ciência. E a comunicação parece que é uma área especial nisso. Porque eu não sei se você percebe, mas pela comunicação ela ser também um elemento da natureza de todos os seres humanos, todo mundo entende de comunicação. E essa questão de todo mundo achar que entende de comunicação é tão forte, tão séria, que tem um episódio emblemático, que é a tentativa de retirar a necessidade do diploma de jornalismo, por exemplo. Para qualquer profissional de comunicação que atua com assessoria ou que atua com comunicação política, comunicação institucional, esse é sempre um problema. Em qualquer reunião, sempre tem alguém de fora da nossa área que entende de comunicação. Estranho, não? Eu assumi a diretoria de marketing da Prefeitura de Aracaju no ano 2000. E eu jamais vou esquecer que, à medida que eu passei a desenvolver o trabalho, surgiam muitas notas na imprensa questionando o fato de uma estudante de comunicação ter assumido aquele cargo do segundo escalão. E eu percebia que isso era sistemático. E era um questionamento que trazia nele inúmeros desses elementos sobre os quais eu falei aqui. E as mulheres, nós mulheres, precisamos insistir muito. E a gente precisa ler muito e estudar muito a área profissional que a gente escolhe, para que quando a gente seja interrompida ou questionada numa reunião de trabalho, por exemplo, geralmente isso é feito por homens, a gente tem argumentos para nos contrapor e mostrar com conhecimento de causa que nós estamos corretas. No ano de 2003, portanto, um pouco depois do processo eleitoral de 2002, eu vivenciei profissionalmente a primeira experiência de trabalhar uma crise de imagem. Ocorreu na Prefeitura de Aracaju um processo de convênio entre a Secretaria de Saúde e a empresa de serviços urbanos. Eis que o então senador Almeida Lima foi à tribuna do Senado e fez uma denúncia sobre aquele convênio e, naturalmente, aquilo ganhou um espaço midiático extremamente, como eu diria,
elástico, repercutiu muito. E nós, naturalmente, que trabalhávamos a comunicação, buscamos os elementos de estabelecer o contraponto. Mas o que é interessantíssimo disso é que não faltaram pitacos de todos os lados. Eu ouvi os pitacos e fui estudar. Eu lembro que, nesse momento, existia um clássico da crise de imagem, um livro de Mário Rosa, que se tornou extremamente vendido. E eu lembro que eu comprei esse livro e eu li em 2 dias. Li e resenhei. E aproveitei que estava resenhando e fiz um documento sobre como a Prefeitura de Aracaju e o prefeito Deda deveriam vencer aquela crise, deveriam encarar aquela crise de imagem. Olha só, nessa trajetória profissional, poucas vezes eu vivenciei ou estive ao lado de um Deda abalado. Esse episódio cumpriu esse papel. Porque a repercussão, a interrogação e o tom de denúncia do ex-senador Almeida Lima deram uma conotação do que o incomodava muito, que era a gestão dele ser questionada num quesito que para ele sempre foi muito valioso: a ética, a honestidade. Ética e honestidade. E isso o abalou de tal modo que eu, que trabalhava muito próxima, percebi, e o texto que eu formulei para ele com passo a passo o que a gente deveria fazer para vencer aquela crise de imagem, chegou a ser questionado, né, por um ou outro assistente. Mas ele, do alto da sua capacidade de ler e entender cenários também, ele percebeu que aquele era o caminho. Nós fizemos alguns ajustes. Ele chamou uma reunião do secretariado inteiro e fez a condução apresentando ponto a ponto e citou, inclusive, que estava ali, naquela reunião, a partir de uma provocação de Heloísa. Eu nunca tinha participado de uma reunião de secretários municipais. Foi a primeira vez. Mas depois dessa, em 2003, eu nunca mais deixei de participar. Eu terminei o ciclo. Nós terminamos. Primeiro ele, depois eu, em 2006, quando houve a desincompatibilização. Mas desde esse episódio da crise de imagem, eu tive a satisfação, e me orgulho muito disso, de ter ajudado a contornar a primeira experiência com crise de imagem no Executivo, por parte de Marcelo Deda, como profissional de comunicação e como mulher, e isso ter consolidado um pouco mais a minha caminhada profissional até a Secretaria de Estado da Comunicação, em 1º de janeiro de 2007.